David Miller ajeitava a gravata com um gesto calculado, mas por dentro sentia uma ansiedade silenciosa crescendo como um nó no estômago. A sala de reuniões da Miller Technologies exibia um luxo frio. Paredes de vidro, painéis de madeira nobre, telas de LED transmitindo gráficos e projeções de lucros. Do outro lado da mesa, Leandro Vega, seu amigo de juventude, sócio e conselheiro, conversava em voz baixa com executivos da Sterling Corporation. O cenário parecia um ritual planejado para impressionar. Champanhe gelado, garçons discretos, jornalistas aguardando do lado de fora para registrar a assinatura que transformaria a empresa em um gigante global. Para David, aquilo não era apenas um negócio. Era o ponto culminante de 15 anos de confiança, sacrifícios e promessas. Ele e Leandro tinham construído aquela empresa do zero, dividindo lanches baratos, dívidas e sonhos grandiosos. Agora, cada flash de câmera, cada sorriso no ambiente reforçava a sensação de que estavam prestes a entrar para a história. Mas no fundo do peito, uma pontada estranha insistia. Por que aquele contrato parecia urgente demais? Por que a Sterling tinha aceitado tão rápido termos tão vantajosos? Por que Leandro evitava seu olhar toda vez que ele perguntava sobre revisões finais? Do lado de fora, Ana Santos empurrava seu carrinho de limpeza pelos corredores do andar executivo. Invisível para a maioria, ela conhecia cada fresta daquele prédio, cada conversa sussurrada depois do expediente. O crachá de funcionária noturna escondia um passado que ninguém ali imaginava. Anos de experiência em contratos financeiros, olhos treinados para encontrar irregularidades. Ela havia ouvido coisas que não deveria, lido documentos esquecidos sobre mesas, captado fragmentos suficientes para perceber que algo gigantesco estava prestes a acontecer. E não era apenas uma fusão, era uma armadilha. Enquanto Ana se aproximava da sala de reuniões, o coração batia acelerado. Ninguém reparava nela. Ninguém jamais reparava. E foi justamente essa invisibilidade que lhe permitiu descobrir o golpe. Ela sabia que aquele contrato poderia destruir não só David, mas centenas de empregos, milhões em investimentos e até mesmo sua própria segurança. Uma parte dela queria simplesmente fingir que não sabia de nada. Mas algo maior, talvez dignidade, talvez culpa, a empurrava para frente. Dentro da sala, David passava os olhos pela última página. A caneta tremia levemente entre seus dedos. Leandro percebeu e sorriu com tranquilidade ensaiada, colocando uma mão firme sobre o ombro do amigo. "É agora, parceiro", disse em tom baixo. 15 anos para chegar aqui. David assentiu, mas a estranheza não ia embora. Ele olhou para a porta de vidro e viu o reflexo de si mesmo. Terno impecável, postura confiante, mas olhos inquietos. Não era assim que ele imaginava o momento mais importante de sua carreira. Foi então que Ana entrou. Silenciosa, uniforme impecável, movimentos calculados para não chamar atenção. Empurrou o carrinho até a lixeira ao lado da cadeira de David. A conversa ao redor continuava como se ela não existisse. O clima era de vitória antecipada. Ela abaixou-se lentamente, fingindo arrumar o saco de lixo, e inclinou o rosto para próximo do ouvido de David. Com um sussurro quase inaudível, deixou escapar a frase que mudaria tudo. "Não assine, é uma armadilha." David congelou. O mundo pareceu girar em câmera lenta. A caneta escorregou de sua mão e caiu sobre a mesa com um som seco que, para ele, soou como uma explosão. Virou-se discretamente, encarando aquela mulher que, até segundos atrás, era apenas parte do cenário. Os olhos dela não vacilavam. Não havia medo ali, apenas urgência. Ana se levantou sem dizer mais nada, empurrou o carrinho e dirigiu-se para a porta, deixando para trás um CEO com o coração disparado e um contrato bilionário prestes a ser assinado. Enquanto ela desaparecia pelo corredor, David sentiu uma corrente elétrica atravessar seu corpo. Sua mente disparou perguntas. Quem era aquela mulher? O que ela sabia? Por que arriscar o emprego para alertá-lo? E, acima de tudo, estaria dizendo a verdade? O burburinho ao redor voltou como um coro distante. Leandro inclinou-se para ele com um sorriso controlado. "Está tudo bem? Vamos assinar?" David respirou fundo. Pela primeira vez naquela manhã, não tinha certeza de nada. Do lado de fora, Ana caminhava rápido pelo corredor, sentindo o suor frio escorrer pela nuca. Sabia que, ao sussurrar aquelas palavras,
Havia cruzado uma linha da qual não poderia voltar, mas também sabia que era a única chance de impedir uma tragédia corporativa, e talvez pessoal, prestes a acontecer. Sua vida inteira mudaria a partir daquele momento, quer ela quisesse ou não. O ar dentro da sala de descanso parecia mais denso que o normal. David, ainda ofegante, sentia o suor nas palmas das mãos enquanto encarava Ana. A expressão dela era diferente de qualquer outra pessoa que já tivesse cruzado no prédio. Firme, sóbria e sem o menor sinal de servilismo. Ela não tremia, não desviava o olhar, não parecia temer a figura do CEO. Isso o desconcertava. Por um instante, David sentiu-se menos no controle da situação do que gostaria. "Explique direito", repetiu ele com a voz baixa, mas carregada de autoridade. Ana inspirou fundo antes de responder. "O contrato da fusão não é o que parece. As cláusulas que eles te mostraram são apenas a versão polida. Há uma outra, com adendos escondidos em anexos, transferindo passivos, dívidas ocultas e controle acionário para uma empresa laranja ligada ao seu sócio." Ela falava num ritmo preciso, sem exageros dramáticos, mas cada palavra soava como uma bomba. "Se você assinar, em 48 horas a Miller Technologies vai estar em nome de terceiros, e você será responsabilizado por dívidas que não são suas." David engoliu em seco. Tentou raciocinar. Era impossível acreditar que Leandro faria algo assim. Leandro, que conhecia cada fraqueza e vitória dele, que esteve ao seu lado em velórios, casamentos, crises financeiras. Mas a convicção no olhar de Ana desmontava qualquer resposta automática. "Como você sabe disso?" perguntou ele, testando a firmeza dela. "Porque eu li, ouvi e vi o que ninguém mais viu. Trabalho aqui à noite, quando vocês acham que não há ninguém circulando. As portas ficam abertas, documentos sobre as mesas, conversas no viva voz. Vocês acham que eu sou invisível. Eu sou, e é por isso que sei mais do que deveria." David sentiu uma pontada de culpa e irritação misturadas. "Por que me contar isso? Você sabe que pode perder seu emprego, que posso achar que você está inventando." Ana respirou fundo, os olhos firmes. "Porque é o certo. Porque eu não aguentaria ver você ser destruído por pessoas em quem confia." Ela fez uma pausa. "E porque, acredite ou não, eu sei como é perder tudo de uma vez." As palavras ficaram suspensas no ar. David se aproximou, tentando ler nas feições dela qualquer sinal de mentira. Não encontrou. Havia uma tristeza ali, uma história não contada, mas também uma determinação inabalável. "Traga tudo o que você tem hoje às 19 horas, disse ele, controlando a voz para não soar desesperado. "Mas entenda, se estiver brincando comigo, será o seu último dia aqui." Ana assentiu apenas uma vez, sem desviar os olhos. "Se eu estiver certa, vai ser o último dia deles." Pegou o saco de lixo e saiu, deixando David sozinho com seus pensamentos. De volta à sala de reuniões, o ambiente parecia diferente. Os executivos, antes relaxados, agora observavam cada movimento de David com uma expectativa silenciosa. Leandro ajeitava a gravata, os olhos estreitos avaliando o amigo. "Resolveu o que precisava?" perguntou num tom calmo, mas com algo cortante por baixo. "Resolvi", respondeu Dave sem sentar. "Vou revisar algumas cláusulas antes de assinar." O murmúrio de desaprovação cresceu. Javier da Sterling ergueu as mãos. "Estamos há meses nisso, Sr. Miller. Adiamentos custam milhões." Dave fechou a pasta com um estalo seco. "Uma noite não vai mudar nada." A frase simples cortou o ar. Leandro se levantou devagar, os punhos firmes sobre a mesa. "David, pense no que está fazendo. O mercado está instável. O timing é agora." Dave manteve a calma. "Então que fiquem com outros interessados." Sem dar chance para a réplica, virou-se e deixou a sala. Nos corredores, os olhares dos funcionários eram uma mistura de curiosidade e confusão. David atravessou o lobby com passos rápidos, sentindo o celular vibrar no bolso. Era uma mensagem de Leandro. "Conversa depois, ok?" David não respondeu. Entrou no elevador, subiu até o último andar e entrou em seu escritório, fechando a porta com força. Ficou ali parado, encarando o skyline de Chicago, tentando processar o que acabara de acontecer. Do outro lado da cidade, Ana entrou num pequeno café e pediu um chá para acalmar os nervos. Sabia que aquele sussurro tinha mudado sua vida. Até aquela manhã, ela era apenas mais uma funcionária invisível,
limpando escritórios reluzentes enquanto executivos milionários faziam negócios. Agora tinha se colocado no centro de uma trama capaz de engolir gente muito maior do que ela. Olhou pela janela e se perguntou se David acreditaria nela de verdade. Enquanto isso, Leandro desceu para a garagem da empresa e ligou para um número bloqueado. Ele desconfiou, disse em voz baixa para a pessoa do outro lado. Vai revisar as cláusulas. Fez uma pausa ouvindo. Sim, ela falou com ele, a faxineira. Descubram quem ela é. Hoje. Desligou e ficou no carro por alguns segundos, o rosto impassível. Depois respirou fundo, ajustou o paletó e voltou para o prédio como se nada tivesse acontecido. No final da tarde, David revisava mentalmente cada conversa que teve com Leandro nas últimas semanas. Os convites para jantares, os sorrisos, as frases "confie em mim" ditas com naturalidade. Cada detalhe agora parecia suspeito. Ele olhou para o relógio. Eram 18h45. Dentro de 15 minutos, Ana chegaria para mostrar as provas. Pela primeira vez em anos, David não sabia o que esperar. Ana, por sua vez, checava o celular compulsivamente. Arquivara tudo em pastas protegidas, fizera backups e enviara cópias para si mesma. Sabia que se algo acontecesse com ela, as informações não poderiam ser perdidas. Quando deu 18h55, levantou-se do banco do metrô, ajeitou o casaco e caminhou até a Miller Technologies com passos firmes, consciente de que não havia mais volta. O relógio do escritório marcava 19h02 quando Ana fechou a porta atrás de si. David manteve o olhar fixo na janela por um segundo, tentando organizar o turbilhão de pensamentos. O céu de Chicago refletia tons alaranjados e azul escuros, como se a cidade inteira estivesse dividida entre luz e sombra. A pasta sobre a mesa parecia mais pesada do que nunca, carregando não apenas papéis, mas a própria vida dele. Ele respirou fundo, virou-se e encarou Ana. Comece do início, não me esconda nada. Ana abriu o zíper da pasta rígida, tirando uma pilha meticulosa de documentos. Cada folha estava marcada com post-its coloridos, sinalizando cláusulas alteradas, transferências bancárias suspeitas, mensagens interceptadas. David aproximou-se, puxou uma cadeira e começou a folhear. A cada página, seu rosto mudava. Incredulidade, raiva, choque. As cláusulas estavam lá, frias, em letras minúsculas e termos legais complexos, planejadas para drenar a empresa sem que ele percebesse. Eles transfeririam 80% dos ativos para uma subsidiária chamada Sterling International Holdings. Essa empresa não existe de verdade. Está registrada nas Ilhas Cayman e tem apenas 2 acionistas, Leandro Vega e Sofia Delgado, disse Ana, deslizando um arquivo com registros bancários. David apertou a mandíbula, sentindo o estômago revirar. Meu melhor amigo e minha ex-namorada, murmurou quase para si mesmo. Ana então ligou o celular no viva voz. Uma gravação começou a tocar. A voz de Leandro, inconfundível, articulando passo a passo como esconder cláusulas, transferir fundos e afastar David do comando após a assinatura. Cada frase era um golpe, cada detalhe uma punhalada na confiança construída em 15 anos. Quando a gravação terminou, o silêncio pesou na sala. David apoiou a testa na mão, os olhos fechados. Eu não posso acreditar nisso, disse por fim, a voz rouca. Eu não posso... Ana o interrompeu com firmeza. Acredite. E use isso. O conselho precisa ouvir amanhã. Se você esperar, eles podem sumir com tudo. Ela mostrou um cronograma rabiscado à mão, nomes de advogados de confiança, horário para convocar uma reunião emergencial, passos para bloquear juridicamente a fusão. David ergueu os olhos para ela, surpreso. Você pensou em tudo. Ana respirou fundo. Eu vivi isso por meses. Limpei salas enquanto eles planejavam destruir sua vida. Eu poderia ter ficado calada, mas a cada semana a armadilha ficava maior. Eu vi contratos falsificados, cheguei a tirar fotos escondidas, ouvi conversas inteiras atrás das portas. Chegou um ponto em que não consegui mais suportar. David se levantou, caminhando pelo escritório. O carpete abafava seus passos, mas por dentro ele se sentia em queda livre. Eles sabem quem você é? Perguntou. Ana hesitou. Desconfiam, mas ainda não têm certeza. Por isso eu vim direto a você. Ele parou à sua frente, o rosto a centímetros do dela. Se estiver certa, essa noite muda tudo. Mas se eles descobrirem antes... Do outro lado do prédio, Leandro recebia um alerta no celular.
Imagem de câmera de segurança mostrando Ana entrando no escritório de David. Seu semblante mudou. Ela não deveria estar lá, murmurou para Sofia, que bebia champanhe com um sorriso confiante. Hora de acelerar. Enquanto isso, de volta ao escritório, David passou a mão nos cabelos. Vamos reunir o conselho amanhã cedo. Se eu mostrar tudo isso, eles não terão como negar. Mas preciso de você lá. Preciso que conte o que ouviu. Ana o encarou firme. Eu estarei lá, mas esteja preparado. Eles vão reagir, vão tentar te isolar, vão tentar me desmoralizar. Essa gente não brinca. David parou diante dela, o olhar intenso. Por que arriscar tanto por alguém como eu? Ana sorriu, mas era um sorriso cansado, cheio de histórias não contadas. Porque um dia alguém fez o mesmo por mim e eu fiquei calada. Nunca me perdoei por isso. Não quero repetir esse erro. Um estrondo distante de trovão ecoou pela cidade. O vidro do escritório refletia relâmpagos no horizonte. Chicago parecia segurar a respiração junto com eles. David apertou a pasta contra o peito, sabendo que aquela mulher, uma suposta faxineira, uma estranha, se tornara sua única aliada verdadeira. O amanhecer em Chicago trouxe um frio cortante, mas David chegou ao escritório mais cedo do que nunca. Não dormiu, mal comeu, mas estava decidido. O céu cinza refletia exatamente o clima dentro dele. Um misto de medo e determinação. Caminhou pelos corredores quase vazios, sentindo cada passo ecoar na consciência. No bolso interno do paletó estava o pendrive com todos os arquivos que Ana havia lhe entregue. No punho, uma pasta com cópias impressas. Tudo pronto para o confronto. Às 8h em ponto, Ana entrou no prédio pela entrada lateral, usando um casaco simples e o cabelo preso. Caminhava com discrição, mas seus olhos vasculhavam tudo. Sabia que Leandro e Sofia não ficariam parados. Encontraram-se em uma sala reservada do 12º andar, longe do fluxo de executivos. David a esperava com 2 cafés fumegantes. "Dormiu alguma coisa?" perguntou ele. "Não", respondeu Ana. "Mas não estou cansada. Estou preparada." Os dois revisaram os últimos detalhes. David explicava como iria conduzir a reunião do conselho. Primeiro apresentaria as inconsistências no contrato, depois as transferências bancárias e, por fim, as gravações que comprometiam Leandro e Sofia. Ana mostraria as fotos e explicaria o contexto. O plano era expor tudo antes que eles pudessem reagir. Mas às 9h15, um aviso inesperado. Leandro havia convocado uma reunião emergencial no auditório principal para assuntos de segurança corporativa. David sentiu o estômago afundar. "Eles vão te expor antes que eu exponha eles", disse Ana. Ele fechou os olhos por um instante. "Então teremos que reagir ao vivo." Quando entraram no auditório, a cena era surreal. Centenas de funcionários, jornalistas convidados para o anúncio da fusão, câmeras discretas nas laterais. Leandro estava no palco com Sofia ao lado, os dois de preto, transmitindo autoridade. O microfone captava cada palavra. "Infelizmente, preciso abordar um assunto sério envolvendo a segurança da empresa. Documentos confidenciais foram fotografados e retirados de áreas restritas. Nossa investigação identificou a responsável." Todos os olhares se voltaram para Ana. O coração dela acelerou, mas sua postura permaneceu ereta. David apertou os punhos. "Ana Santos, da equipe de limpeza, por favor, aproxime-se", disse Leandro com um tom frio. Murmúrios atravessaram a plateia. A cena era perfeita. Eles haviam preparado uma emboscada para destruí-la publicamente e transformar David em cúmplice involuntário. Ana caminhou até o palco. O microfone captava seu passo firme, mas cada movimento era medido. Leandro abriu uma pasta mostrando fotos impressas, câmeras de segurança, supostas provas. Fotos de documentos confidenciais foram encontradas no seu celular. Como explica isso? Ana olhou para David na primeira fila. Ele estava paralisado, dividido entre raiva e medo. Sofia cruzou os braços, um sorriso de triunfo no canto da boca. Ana tentou falar, mas Leandro a interrompeu. "Além disso, câmeras mostram você entrando em áreas restritas fora do horário autorizado. Este comportamento não é apenas antiético, é crime federal." A plateia murmurava em choque. David respirava fundo, cada músculo do corpo pronto para reagir, mas a ameaça contra Maria, contra Ana, contra tudo que ele amava, pairava como uma faca invisível. Leandro concluiu com voz teatral.
Dado o histórico limpo da funcionária, estamos oferecendo demissão imediata por justa causa, em vez de envolver autoridades. 2 seguranças começaram a se aproximar de Ana. Ela se manteve firme. Eu estava protegendo o Sr. Miller, tentou dizer, mas Leandro cortou com violência. Chega! David se levantou devagar. Por um momento, Ana acreditou que ele ia enfrentá-los ali, expor tudo, mas ele apenas baixou o olhar. Sinto muito que tenha chegado a isso, Ana. As provas são claras, murmurou, odiando cada palavra. Ana sentiu o coração despedaçar. O homem por quem arriscou tudo estava em silêncio diante da sua destruição pública. Os seguranças a escoltaram para fora do palco. Cada passo era um golpe. Cada olhar dos colegas, um julgamento. Ana ergueu o queixo para não chorar. Antes de sair, virou-se para David. Quando você descobrir a verdade, lembre-se de que teve a chance de fazer a coisa certa hoje e escolheu não fazer. As palavras ecoaram pelo auditório como tiros. David fechou os olhos. Do lado de fora, Ana recebeu uma caixa com seus poucos pertences. Na calçada fria, abraçou a caixa contra o peito, pensando em Maria, no aluguel, no plano de saúde, em tudo o que estava prestes a perder. Mas no fundo do coração, uma chama teimava em não apagar. Talvez essa história ainda não tivesse acabado. Dentro do auditório, Leandro aproximou-se de Davi, colocando uma mão no ombro dele com falsa simpatia. Fez o que precisava ser feito. Agora podemos seguir em frente. David engoliu seco, mas por dentro uma nova decisão começava a se formar. Algo tinha mudado para sempre. A noite caiu sobre Chicago como um manto pesado. No apartamento luxuoso de David, as luzes estavam apagadas. Ele permanecia sentado no sofá, de terno ainda amarrotado do dia, as mãos cobrindo o rosto. A cena de Ana sendo arrastada para fora do auditório não saía de sua cabeça. Cada palavra dela era um eco acusador. Você teve a chance de fazer a coisa certa hoje e escolheu não fazer. Pela primeira vez em 15 anos de carreira, David se sentia um covarde completo. No celular, dezenas de notificações. Jornalistas querendo declarações. Membros do conselho exigindo explicações sobre a fusão. Mensagens de amigos e até de conhecidos oferecendo apoio pela crise de espionagem que a empresa teria sofrido. Ele ignorou todas. Pegou o pendrive onde estavam os arquivos de Ana e o girava entre os dedos. Sabia que ali estava a verdade, mas também o risco. Se reagisse agora, Leandro poderia destruir Ana e Maria. Se ficasse calado, entregaria a empresa e talvez toda a sua vida. Do outro lado da cidade, Ana chegou ao pequeno apartamento carregando a caixa com seus pertences. Maria estava no sofá, assistindo televisão. Ao ver a irmã entrar com aquele olhar devastado, levantou-se imediatamente. O que aconteceu? Ana largou a caixa no chão. Fui demitida, acusada de espionagem. Maria arregalou os olhos. Como assim? Você tentou salvar o chefe, não roubar ele. Ana respirou fundo, tentando controlar as lágrimas. Eles me armaram. Usaram tudo contra mim. Enquanto Maria fazia perguntas, Ana pegou o celular e revisou as fotos, gravações e provas restantes. Ainda tinha muita coisa que não havia mostrado a David. Ainda tinha um pedaço da verdade intacto. Não acabou, murmurou para si mesma. Ainda não acabou. No escritório vazio da Miller Technologies, Leandro e Sofia brindavam com um uísque caro. Você viu a cara dele? Perguntou Sofia sorrindo. Parecia um fantasma. Leandro inclinou-se para a frente, o olhar frio. Ele ainda é um problema, mas agora temos controle total sobre ele. Amanhã de manhã, ele assina o contrato ou destruímos o que resta da vida dele. Sofia passou a mão no ombro dele. E a faxineira? Leandro deu um sorriso sem humor. Essa já está acabada. Não vai mais incomodar. Mas no fundo, Leandro sentia um incômodo. Davy não era um qualquer. Havia algo naqueles olhos, na forma como segurou a pasta no auditório, que o deixava inquieto. Ele pegou o celular e ligou para um dos seguranças particulares. Quero que vigiem o prédio da Lincoln Avenue. Se ela se mexer, eu quero saber. De volta ao apartamento, David abriu o pendrive e revisou os arquivos um por um. As cláusulas, as transferências bancárias, as gravações. Cada detalhe confirmava o golpe. Mas no meio do material, uma gravação específica chamou sua atenção. Leandro discutindo com Sofia, mencionando pressão sobre Ana e usar a irmã dela como ponto de pressão.
David pausou o áudio, sentindo o sangue gelar. Eles sabiam sobre Maria, sabiam sobre tudo. Ele se levantou do sofá, caminhou até a janela e encarou as luzes da cidade. Sabia que estava no limite. Se não reagisse agora, seria tarde demais. Pegou o celular, abriu o contato de Ana, mas hesitou. Ela confiaria nele depois do que aconteceu? Respirou fundo e digitou uma mensagem curta. Eu sei que errei. Preciso falar com você. Tenho provas. Não enviou. Guardou o celular de volta no bolso. Precisava fazer mais do que mandar uma mensagem. Enquanto isso, Ana estava no quarto de Maria, ajeitando os remédios dela. Olhou para a irmã, tão frágil, e sentiu um aperto no peito. Eu vou consertar isso, prometeu em silêncio. Quando voltou à sala, seu celular vibrou. Uma notificação de câmera de segurança interna. Ela havia instalado discretamente um pequeno app para rastrear qualquer tentativa de acesso remoto às suas pastas pessoais. Alguém estava tentando invadir. Sorriu com ironia. Leandro. Aquela noite se tornou o divisor de águas. Cada um em seu canto, David e Ana se preparavam para a próxima jogada. Ele tentando recuperar a coragem que havia deixado no auditório. Ela disposta a arriscar tudo mais uma vez para impedir que Leandro destruísse não apenas uma empresa, mas também 2 vidas inocentes. E no meio disso, Chicago inteira parecia prender o fôlego para o que estava prestes a acontecer. A madrugada avançava e a cidade parecia um labirinto silencioso, cortado apenas por sirenes ao longe. David não conseguia parar de andar pelo apartamento. Sentia o peso do fracasso, mas algo novo nascia dentro dele: raiva. Não uma raiva cega, mas uma indignação lúcida, quase fria. Pegou um caderno, abriu na primeira página e começou a escrever. Nomes, datas, valores, links entre Sterling International Holdings e as contas secretas de Leandro e Sofia. Precisava transformar tudo em um dossiê irrefutável. Enquanto isso, no outro lado da cidade, Ana ficou sentada à mesa da cozinha com uma xícara de café. Olhava para o celular, para os arquivos que ainda tinha, para as fotos do contrato adulterado, para as gravações. Não dormiu. Cada som da rua parecia um presságio. Mas, ao mesmo tempo, a sensação de que tinha o poder de virar o jogo era quase física. Se eu me calar, ele vai perder tudo. Se eu falar, eu perco tudo. A frase não saía da cabeça dela. No amanhecer, David decidiu agir. Pegou o carro e dirigiu pelas ruas ainda vazias. O frio do inverno parecia cortar a pele, mas ele nem notava. Precisava falar com alguém fora do círculo de influência de Leandro. A primeira parada foi o escritório de um advogado criminalista, especialista em fraude corporativa. Apresentou os arquivos, explicou a situação, pediu confidencialidade. O advogado ouviu, olhou para os documentos e disse com seriedade: com isso aqui dá para prender muita gente, mas você precisa proteger sua testemunha. Sem ela, é palavra contra palavra. David voltou para o carro com a frase martelando: proteger Ana. Enquanto dirigia, o celular tocou. Era Marta, do RH. Senhor Miller, a funcionária Ana Santos ainda está no nosso plano de saúde por mais 30 dias por causa de normas trabalhistas. Quer que eu acelere o cancelamento? David apertou o volante com força. Não toque em nada. Não cancele nada. Está claro? A funcionária hesitou, depois respondeu: sim, senhor. David desligou, sentindo o coração bater mais forte. Ainda havia uma janela. Ana, por sua vez, passou a manhã investigando por conta própria. Usando um laptop antigo, acessou bancos de dados públicos, cruzou informações sobre Sterling International Holdings, levantou nomes de empresas offshore, procurou vínculos com políticos, lobistas e advogados. Cada detalhe aumentava o tamanho do escândalo. Ela começou a gravar um vídeo curto para si mesma, como registro. Se algo me acontecer, isso aqui é a verdade. E guardou o arquivo em uma nuvem criptografada com senha que só Maria conhecia. À tarde, David finalmente tomou coragem e ligou para Ana. O telefone tocou várias vezes. Quando ela atendeu, a voz era gelada. O que você quer? David respirou fundo. Quero consertar o que fiz. Tenho provas. Quero te proteger. Ana ficou em silêncio por longos segundos. Agora você quer me proteger?
Depois de me destruir na frente de todo mundo? David fechou os olhos. Eu estava com medo. Eles ameaçaram você e sua irmã. Ana respondeu com ironia amarga. E ainda assim você escolheu o lado deles. Ele insistiu. Me encontre. Te mostro tudo. Se depois disso você não quiser mais me ver, eu aceito. Ana desligou sem responder. Ficou encarando o celular, pensando se valia a pena. Maria apareceu na porta do quarto. Quem era? Nada importante, disse Ana, mas sua mente girava. Talvez fosse a oportunidade de virar o jogo. Talvez fosse outra armadilha. No fim da tarde, Leandro ligou para Dave. Espero que esteja pronto para amanhã. O contrato será assinado às 9 horas, sem atrasos. E Miller... A voz dele ficou mais baixa. Não faça nada estúpido. Ou certas pessoas podem se machucar. David respondeu com um entendido e desligou, mas sentiu uma força nova crescer dentro dele. À noite, sozinho no escritório, David abriu as câmeras de segurança do prédio. Procurava qualquer sinal de Ana. Nada. Pegou o pendrive com o dossiê completo e guardou em um cofre cuja senha só ele sabia. Depois escreveu uma carta curta, à mão. Se algo acontecer comigo, procurem esta pasta. Assinou e guardou no bolso interno do casaco. Do lado de fora, Ana estava parada na calçada olhando para o prédio. Sabia cada entrada, cada câmera, cada turno dos seguranças. Podia entrar e sair sem ser vista. Seu coração batia acelerado, mas o olhar era firme. Tinha decidido. Se David não fosse capaz de salvar a si mesmo, ela faria isso por ele. E por Maria. Naquela noite, ambos estavam em lados opostos de uma mesma decisão. David, cercado de provas e ameaças, aprendendo a superar o medo. Ana, com coragem e desespero, pronta para agir mesmo sabendo o preço. A cidade, indiferente, continuava acendendo luzes e apagando segredos. Mas o destino dos dois estava prestes a convergir outra vez. O relógio marcava 6 horas da manhã quando David acordou com o toque insistente do celular. Ele havia dormido menos de 2 horas, vestido no sofá, cercado de pastas abertas e anotações rabiscadas às pressas. Era Ana, a voz firme do outro lado. Eu sei que Leandro está te chantageando por minha causa. Eu ouvi a gravação. David sentou-se imediatamente, o coração disparado. Como você... Ela interrompeu. Tenho provas. As gravações, os documentos falsos, as fotos de vigilância. Está tudo comigo. Temos o suficiente para derrubá-los, mas precisamos agir agora. David respirou fundo e olhou para as pilhas de papéis à sua frente. Sentiu uma onda de alívio e culpa misturados. Onde você está? Perguntou. Na sua porta. Ele correu até a entrada e a abriu. Ana estava ali, de casaco escuro, os olhos determinados. Entrou sem pedir licença, colocou o celular sobre a mesa e apertou o play. A voz ameaçadora de Leandro ecoou pelo apartamento. Cada frase uma confissão explícita. Quando a gravação terminou, David estava pálido. Você não entende o perigo. Ele ameaçou você e a Maria, disse quase num sussurro. Ana o encarou com firmeza. E é por isso que a gente vai agir agora. Eles sentaram lado a lado, espalhando documentos pela mesa. Ana mostrou as fotos das cláusulas adulteradas, os registros bancários das transferências ilegais, as anotações de Leandro sobre ela e Maria como pontos de pressão. Se expusermos tudo, eles não vão ter tempo de reagir, disse Ana. O conselho vai ser obrigado a agir. A polícia vai prender os dois. Precisamos remarcar a reunião para hoje à tarde, antes que destruam mais provas. David, ainda processando o choque, sentiu uma centelha de esperança. Você tem razão, murmurou. Mas precisamos estar prontos para qualquer retaliação. Enquanto planejavam, Ana revelou outra carta na manga. Leandro gravava tudo. Encontrei um gravador digital no escritório dele. Tem meses de conversas comprometedoras. Dave ficou em silêncio por um instante, assimilando. Pela primeira vez em dias, sentiu que talvez pudessem vencer. Isso muda tudo, disse ele, já pegando o telefone para ligar ao presidente do conselho. Mas Ana segurou sua mão. Não pelo telefone. A gente se reúne pessoalmente, sem deixar rastros. Decidiram então agir rápido.
David ligou para Marta do RH, pedindo que agendasse discretamente uma reunião emergencial do conselho às 14h. Marta hesitou, mas concordou. Ana, por sua vez, mandou uma mensagem curta para Maria, avisando que ficaria fora o dia todo, mas sem entrar em detalhes. Ambas sabiam que estavam cruzando uma linha sem volta. No meio da manhã, os dois estavam na sala de guerra improvisada no apartamento de David, revisando cada slide, cada gravação. Ana narrava enquanto David ajustava os pontos, criando um fluxo lógico impossível. O plano era simples e ousado. Expor Leandro e Sofia diante de todos ao mesmo tempo, com provas incontestáveis, de maneira tão pública que a polícia não tivesse escolha a não ser intervir. Mas no fundo, Dave lutava com uma culpa intensa. "Eu te devo tudo", disse a Ana durante uma pausa. "Eu te devo meu nome, minha empresa, minha vida. E você arriscou tudo por mim." Ana apenas respondeu com um olhar sério. "Não é sobre o que você me deve. É sobre fazer a coisa certa enquanto ainda dá tempo." Enquanto isso, do outro lado da cidade, Leandro estava inquieto. Desde cedo dava ordens por telefone, tentando confirmar a reunião do dia seguinte. Mas um informante lhe disse que Dave cancelara compromissos e estava isolado. "Ele está tramando algo", disse Sofia, mordendo os lábios. Leandro apertou os olhos. "Deixe ele tentar. Hoje é o dia em que a gente enterra esse capítulo de vez." Às 13h, Ana e David saíram do apartamento carregando pastas, pendrives e um laptop. Pegaram carros separados, entraram por portas diferentes no prédio da Miller Technologies e subiram por elevadores distintos para não levantar suspeitas. No caminho, Ana sentia o coração bater forte, mas a mente estava clara. "Dessa vez não vão me calar", pensava. David, por sua vez, repetia como um mantra: "Não vou falhar de novo." No auditório, funcionários já se reuniam sem saber o que os esperava. O clima era pesado. No palco, uma mesa comprida aguardava o conselho e os executivos seniores. As cadeiras da frente reservadas para Leandro e Sofia estavam vazias por enquanto. Mas Ana sabia que, assim que eles chegassem, o jogo iria começar. O auditório da Miller Technologies estava lotado. Um murmúrio constante preenchia o ar, feito de suposições, olhares desconfiados e respirações contidas. Executivos ajustavam gravatas, conselheiros folheavam papéis sem realmente ler. Ninguém sabia ao certo o que aconteceria, apenas que David convocara uma reunião emergencial com urgência incomum. Às 13h55, as portas laterais se abriram. David entrou primeiro, com passos firmes e olhar impassível. Atrás dele, para choque de muitos, vinha Ana Santos. Não mais com uniforme de limpeza, mas de blazer escuro, cabelo preso e uma pasta de documentos junto ao corpo. O impacto foi imediato. Sussurros se espalharam pelo auditório. Todos se lembravam dela como a funcionária acusada de espionagem e escoltada para fora do prédio semanas atrás. Agora estava ali, ao lado do CEO, caminhando com postura de liderança. No fundo da sala, Leandro e Sofia entraram juntos, exibindo sorrisos controlados. Mas algo no jeito deles denunciava tensão. Leandro apertava o maxilar. Sofia segurava o celular com força excessiva. David subiu ao palco, ajustou o microfone e começou com a voz segura. "Senhoras e senhores, esta reunião não é sobre fusões ou lucros. É sobre a verdade." O silêncio caiu sobre a sala. Durante semanas, a Miller Technologies esteve à beira de assinar um contrato que poderia destruir esta empresa. Mas hoje vamos expor tudo. Ana se posicionou ao lado dele, pronta para apresentar as provas. Ela respirou fundo antes de falar. "Alguns de vocês me conhecem apenas como a funcionária da limpeza demitida por suposta espionagem corporativa. Mas hoje verão quem realmente tentou roubar esta empresa." Ligou o projetor e exibiu na tela gigante a primeira imagem, a versão falsificada do contrato de fusão com a Sterling Corporation. "Esta é a versão apresentada ao Sr. Miller", disse com clareza. "Agora vejam a versão real que eles pretendiam usar." A segunda imagem surgiu com números diferentes. Murmúrios aumentaram. Conselheiros se inclinavam para a frente tentando entender. Ana continuou, sem perder o ritmo. "Além disso,
Encontrei registros bancários comprovando transferências ilegais de fundos da Miller Technologies para contas pessoais no exterior. Transferências autorizadas pelos mesmos indivíduos que tentavam forçar a assinatura deste contrato. Passou para os slides seguintes mostrando extratos, gráficos e datas. David observava o rosto dos conselheiros mudando de incredulidade para indignação. Leandro levantou-se abruptamente. Isso é mentira! Manipulação! Vocês vão acreditar numa ex-faxineira ressentida? Ana o encarou de cima do palco. Talvez prefiram ouvir a sua própria voz. Ela apertou play em um áudio que ecoou pelo auditório. A voz de Leandro soava nítida. Quando ele perceber o que aconteceu, já teremos controle total dos ativos e estaremos fora do país. A sala ficou imóvel. Alguns executivos taparam a boca, outros olharam para Leandro com horror. Sofia empalideceu. David tomou a palavra novamente. Fui enganado por meu melhor amigo. E quando alguém teve coragem de me alertar, eu falhei. Mas hoje não falharei. Sua voz tinha peso de confissão e de promessa. Em seguida, mostrou cópias autenticadas das provas recolhidas por Ana. Gravações, registros bancários, mensagens de e-mail. Essas informações já estão com as autoridades. No fundo do auditório, 2 agentes da polícia de Chicago se posicionaram discretamente. A tensão no ar era quase física. Leandro ainda tentou argumentar. Isso não prova nada. São provas obtidas ilegalmente. Mas Ana tinha previsto essa reação. Foram retiradas de um dispositivo gravador encontrado no seu próprio escritório, Sr. Vega. Os conselheiros começaram a se levantar, alguns ligando para advogados, outros exigindo explicações. Um deles falou alto. Vamos suspender imediatamente qualquer acordo com a Sterling Corporation, até que tudo seja investigado. Outro disse, isso é crime federal. Precisamos chamar a polícia agora. Enquanto Leandro tentava se aproximar do palco, 2 agentes avançaram e o interceptaram. Sofia deu um passo para trás, procurando uma rota de fuga, mas outro agente bloqueou a saída lateral. David olhou para Ana e viu nos olhos dela a mesma determinação que o trouxera até aquele momento. Pela primeira vez, sentiu que estavam vencendo. No palco, Ana concluiu. Esta empresa é feita por pessoas. Não importa seu cargo ou origem, mas sua integridade. E hoje provamos que coragem e verdade ainda importam. O auditório explodiu em aplausos espontâneos, um som que ecoava mais como catarse do que como formalidade. Leandro e Sofia, agora pálidos, estavam prestes a enfrentar as consequências. O som das algemas se fechando ecoou pelo auditório como um ponto final. Leandro, o antigo amigo, agora estava sendo conduzido pelos agentes policiais com as mãos para trás, o semblante transtornado. Sofia, a ex-namorada elegante e calculista, tentava manter o que restava de sua pose, mas sua respiração curta e olhar perdido revelavam medo. Os conselheiros assistiam em silêncio, alguns incrédulos, outros já cochichando sobre o impacto no mercado e nas ações da empresa. David permaneceu no palco, imóvel por alguns segundos, absorvendo o momento. Aquilo que começou como um sussurro de alerta, agora culminava em uma queda pública de 2 figuras que ele um dia considerara pilares da sua vida. A vergonha e a culpa pelo que Ana sofreu ainda estavam nele, mas algo novo surgia, uma sensação poderosa de reconstrução, de recomeço. Ana se manteve firme ao seu lado. O blazer escuro contrastava com o brilho intenso dos olhos dela. Ela sabia que aquele instante mudaria tudo, não apenas para David, mas para ela mesma. Depois de semanas sendo tratada como criminosa, finalmente estava limpando seu nome diante de todos, revelando quem realmente era e do que era capaz. O detetive Johnson subiu ao palco com um ar resoluto. Senhor Miller, senhorita Santos, agradecemos pela cooperação. Vocês nos entregaram um caso praticamente pronto. As gravações, os extratos e os contratos são provas irrefutáveis. Com isso, o promotor já prepara acusações formais. Virou-se para o público. Informo também que o Departamento de Polícia de Chicago abriu uma investigação interna para garantir que nenhum funcionário mais esteja envolvido em esquemas similares.
Os agentes saíram com Leandro e Sofia algemados, cruzando o corredor central enquanto câmeras de celular gravavam cada passo. Era impossível esconder. Em poucas horas, aquela cena estaria em todos os sites financeiros e redes sociais. A Miller Technologies não só sobreviveria, como emergiria mais forte, símbolo de resistência à corrupção corporativa. David respirou fundo e se aproximou do microfone uma última vez. Quero pedir desculpas publicamente a Ana Santos. Ela não apenas salvou esta empresa, mas também salvou a minha vida. E a partir de hoje, ela assume oficialmente o cargo de vice-presidente de operações. Um burburinho de surpresa percorreu o auditório. Ana ficou imóvel, mas por dentro sentiu um turbilhão. Era a reparação completa diante de todos. Ela deu um passo à frente. Obrigada. Não por me dar um cargo, mas por dar voz a alguém que escolheu fazer a coisa certa. Que isso seja um lembrete para todos. Integridade não é negociável. A plateia explodiu em aplausos novamente. Conselheiros se levantaram para cumprimentá-la. Funcionários murmuravam palavras de apoio. Aquela mulher que semanas antes fora expulsa como uma criminosa, agora era saudada como heroína. Enquanto o auditório se esvaziava, David e Ana permaneceram no palco. Os dois sabiam que o mais difícil viria agora: reconstruir uma empresa devastada pela fraude e reconstruir a confiança entre eles. Mas naquele instante, havia uma aliança sólida e algo mais. Uma promessa silenciosa de que não estariam mais sozinhos. Quando saíram pela lateral, jornalistas já aguardavam no hall. Perguntas eram disparadas. Como descobriram a fraude? Qual será o futuro da Miller Technologies? Senhorita Santos, a senhora pretende processar por danos morais? David colocou a mão no ombro dela, protegendo-a do tumulto. Sem comentários por enquanto, disse firme. Eles caminharam até um carro discreto que os aguardava, prontos para enfrentar as manchetes do dia seguinte. No caminho até o escritório, Ana olhou pela janela e viu Chicago passar, mas agora com olhos diferentes. Não era mais a faxineira invisível. Era uma executiva, uma mulher que enfrentou gigantes corporativos e venceu. Ao seu lado, David parecia rejuvenescido, como se uma camada inteira de peso tivesse sido arrancada. Eles subiram até o 25º andar. A nova sala de Ana ainda cheirava a tinta fresca. David entregou a ela um crachá novo com seu nome e título. Vice-presidente de operações, Ana Santos. Ela segurou o crachá por um instante, sentindo o peso simbólico daquele gesto. David sorriu. Você merece muito mais do que isso. Os dois se sentaram frente a frente, a cidade brilhando além do vidro. Amanhã a mídia vai estar em cima de nós. Vamos ter que gerenciar crise, rever contratos, blindar a empresa, disse David. Mas hoje eu só queria agradecer. Ana o encarou. Não precisa agradecer. Só faça diferente daqui para frente. Eles permaneceram em silêncio por um momento. Um silêncio que não era desconforto, mas compreensão mútua. Uma nova fase havia começado, cheia de desafios, mas também de possibilidades. E no fundo, ambos sabiam que aquele não era apenas o fim de uma fraude, mas o início de algo muito maior entre eles. O dia seguinte começou como um vendaval. Antes mesmo das 8 da manhã, os principais jornais financeiros estampavam manchetes sobre o escândalo. CEO expõe fraude bilionária. Ex-faxineira salva empresa gigante de golpe. Leandro Vega e Sofia Delgado presos por corrupção corporativa. A Miller Technologies se tornou assunto global. Telejornais, podcasts e blogs especializados disputavam cada detalhe da história. David acordou cedo, cansado, mas com uma determinação renovada. Era hora de agir não apenas para proteger a empresa, mas para reconstruí-la. Ainda no café da manhã, recebeu dezenas de ligações de investidores preocupados. Alguns ameaçavam retirar aportes. Outros queriam entender como a Miller se manteria lucrativa. Ele respondeu a todos com calma e firmeza. Sabia que sua credibilidade pessoal estava em jogo, mas também sabia que agora tinha algo que não tinha antes: provas, transparência e Ana. Enquanto isso, Ana chegava à sua nova sala com passos seguros. Já havia preparado um relatório de emergência para estabilizar as operações. Redefiniu protocolos de auditoria, suspendeu pagamentos suspeitos e convocou reuniões com departamentos-chave.
O crachá pendurado em seu blazer não era apenas um título. Era uma declaração pública de que ela não se deixaria intimidar. No meio da manhã, David entrou na sala dela carregando 2 cafés. "Bom dia, vice-presidente", disse com um sorriso cansado. Ana o olhou por cima dos óculos e sorriu de leve. "Temos muito trabalho." Ela mostrou uma planilha cheia de ações prioritárias. "Precisamos reconstruir a confiança dos acionistas, rever contratos e criar uma campanha de comunicação para mostrar que a empresa virou a página." David assentiu. "E eu quero que você lidere isso." Ao meio-dia, os dois estavam em uma coletiva de imprensa no auditório da sede. Câmeras, flashes, repórteres fazendo perguntas de todos os lados. David assumiu o microfone primeiro. "Não há mais segredos. Não há mais máscaras. A Miller Technologies se compromete à transparência total. E isso começa agora." Ana, ao lado dele, complementou. "As medidas corretivas já estão em andamento e não pouparemos esforços para garantir que essa empresa se torne um exemplo de integridade." O tom firme e seguro dela conquistou os jornalistas, que rapidamente perceberam que ali havia uma nova liderança. Ao sair da coletiva, David e Ana foram recebidos por aplausos dos funcionários reunidos no saguão. Não era uma encenação, era gratidão genuína. Muitos se aproximaram para cumprimentar Ana, contar que tinham torcido por ela, que se inspiraram na coragem dela. Aquele era um momento de virada. A empresa começava a enxergá-la não como exceção, mas como símbolo do que poderia ser uma nova cultura. Mais tarde, em uma reunião fechada com o conselho, David fez uma proposta ousada. "Quero que a Miller Technologies seja a primeira grande empresa do setor a adotar um sistema de denúncia anônima blindado, auditorias externas trimestrais e políticas de diversidade com poder real de decisão. Não podemos apenas apagar o incêndio, precisamos reconstruir os alicerces." Os conselheiros, antes desconfiados, agora estavam inclinados a ouvir. A imagem de David e Ana juntos no palco ainda estava fresca na memória deles. Quando a reunião terminou, Ana permaneceu na sala olhando os gráficos do mercado. As ações da empresa, que haviam despencado após a prisão de Leandro, começavam a se recuperar lentamente. Ela sabia que não era milagre, era trabalho árduo e consistência. David se aproximou por trás dela. "Você percebeu? Estamos virando o jogo." Ela sorriu. "Ainda há muito a fazer, mas sim, estamos." À noite, de volta ao apartamento, Ana encontrou Maria sentada no sofá lendo um livro. A irmã parecia mais saudável a cada dia. A cirurgia já estava marcada para dali a 1 semana e tudo estava pago. Ana sentou ao lado dela, finalmente podendo respirar fundo. "Deu certo, Maria. Eu consegui. Eles estão presos." Maria abraçou a irmã. "Eu sempre soube que você ia conseguir." No escritório de David, ele também refletia. Pela primeira vez em semanas, sentia-se livre do peso da chantagem e das mentiras. Mas também sabia que tinha muito a reconstruir com Ana em nível pessoal. O respeito e a parceria estavam lá, mas a ferida da humilhação pública ainda não havia cicatrizado completamente. Ele não queria apenas ser seu chefe. Queria ser alguém em quem ela pudesse confiar sem hesitar. Ao olhar pela janela para o horizonte de Chicago, David percebeu algo claro. Sua vida havia mudado para sempre. Não era mais apenas o CEO que comandava milhões. Era um homem que tinha sido salvo por alguém que ousou dizer a verdade. E agora, cada decisão que tomasse precisaria honrar essa coragem. A cirurgia de Maria aconteceu numa manhã fria e luminosa no Northwestern Memorial Hospital. Ana passou a noite anterior em claro, andando de um lado para o outro no quarto improvisado para acompanhantes. Mesmo depois de tudo o que enfrentou, o escândalo, a demissão injusta, a volta triunfante à empresa, aquele era de longe o momento mais tenso da sua vida. Maria era tudo para ela. Agora, finalmente, a irmã tinha a chance de se curar, mas a responsabilidade emocional era esmagadora. David chegou cedo ao hospital com um buquê simples de flores brancas. Não fez alarde, não chamou fotógrafos, não tentou controlar nada. Apenas sentou ao lado de Ana, no corredor silencioso, aguardando notícias dos médicos. Durante horas, eles não falaram muito. O silêncio era pesado, mas também íntimo.
era como se, depois de toda a tempestade, aquele fosse um ponto de quietude. Quando o cirurgião apareceu ao fim da manhã, ainda com a touca e a máscara pendendo do pescoço, Ana sentiu o coração parar. O Dr. Rodrigues sorriu com serenidade. Correu tudo bem. A válvula foi substituída com sucesso. Maria está estável na UTI e deve acordar nas próximas horas. Ana não conseguiu segurar as lágrimas. David colocou a mão no ombro dela com delicadeza, como quem sabe que não precisa dizer nada. Horas depois, já na sala de recuperação, Maria abriu os olhos lentamente. Estava pálida, fraca, mas sorria. Oi, mana. Ana segurou sua mão, emocionada. Você está bem, está tudo bem agora. Maria olhou para David, que se mantinha um passo atrás. Obrigada, Sr. Miller. Sei que teve sua parte nisso. Ele balançou a cabeça, tímido. Vocês fizeram tudo. Eu só ajudei um pouco. No carro, no caminho de volta para casa, Ana olhava pela janela e sentia algo diferente. O peso de meses inteiros começava a se dissipar. Ela não era mais só uma sobrevivente tentando segurar as pontas. Estava reconstruindo não apenas sua carreira, mas sua vida. E, de alguma forma, David fazia parte disso agora. Enquanto isso, na Miller Technologies, os frutos do trabalho árduo apareciam. A coletiva de imprensa tinha sido um sucesso. Clientes antigos voltaram a fechar contratos. Investidores estavam mais tranquilos. O mercado via a empresa como um caso de recuperação exemplar. E mais. A imagem de Ana como vice-presidente trouxe um simbolismo poderoso de inclusão e coragem corporativa. Alguns dias depois, já com Maria se recuperando bem, Ana voltou ao escritório para a primeira reunião estratégica pós-crise. A sala de conselho estava diferente. Antes dominada por homens engravatados, agora tinha uma atmosfera mais plural. Ana assumiu a palavra com naturalidade, apresentando um plano de 90 dias para reorganizar processos internos e lançar um novo posicionamento da marca. David, sentado ao lado, observava em silêncio o quanto ela brilhava naquele ambiente. No fim do dia, quando todos já tinham saído, David chamou Ana para ir até o terraço do prédio. Era fim de tarde em Chicago, o céu tingido de dourado. Eu sei que ainda não reconquistei sua confiança totalmente, disse ele. Mas quero que saiba que cada decisão que eu tomar daqui para frente vai levar você em conta, vai levar Maria em conta, vai levar tudo o que você representa em conta. Ana ficou em silêncio, olhando para o horizonte. Não disse que perdoava, mas também não disse que não perdoava. Apenas deixou que o vento gelado levasse as palavras. O que David não sabia é que naquele momento, Ana também estava revendo seus próprios sentimentos. Depois de tudo o que passaram juntos, algo entre eles tinha mudado. Não era mais só uma aliança profissional. Era algo mais profundo, mais pessoal, mas que exigiria tempo e cuidado para florescer. Enquanto as luzes da cidade se acendiam, Ana sentiu algo que há muito não sentia: esperança. Maria estava salva. Ela tinha um cargo importante e reconhecimento público, e tinha ao lado dela alguém disposto a mudar para melhor. Era apenas o começo de uma nova fase. O inverno avançava em Chicago, e com ele, a Miller Technologies entrava numa fase decisiva de reconstrução. As semanas seguintes à cirurgia de Maria transformaram não apenas a empresa, mas também as relações entre David e Ana. A parceria que antes era de sobrevivência passou a se consolidar como liderança. Juntos, eles redesenharam processos, revisaram contratos e fecharam novas alianças estratégicas. Pela primeira vez em anos, a companhia crescia baseada em ética e transparência, e esse novo modelo atraía clientes que jamais haviam considerado a Miller antes. Na manhã de uma terça-feira gelada, Ana cruzava os corredores da sede com uma pasta repleta de relatórios. Ela já não era vista como exceção. Era respeitada. Funcionários que antes desviavam o olhar, agora a cumprimentavam com orgulho. Ela representava a virada de página. David observava essa transformação com um misto de admiração e arrependimento. Queria fazer mais do que apenas trabalhar ao lado dela. Queria reparar cada ferida causada. No departamento de marketing, uma nova campanha tomava forma. Integridade constrói futuro.
Não era apenas um slogan, era a síntese do novo posicionamento. Ana ajudou a formular o conceito, insistindo que o público precisaria ver a Miller não como vítima, mas como agente ativo da própria regeneração. Apoiou cada detalhe, garantindo recursos e liberdade criativa. Mas nem tudo eram flores. Nos bastidores, alguns conselheiros e executivos ainda torciam o nariz para Ana. A ascensão meteórica dela incomodava quem estava acostumado ao velho sistema. Boatos começaram a circular, insinuações sobre seu relacionamento com David, sobre favoritismo, sobre seu passado. Ana sabia que, para se manter firme, precisaria se apoiar em resultados incontestáveis. Certa noite, ao terminar um dia exaustivo, David chamou Ana para jantar em um restaurante discreto, longe dos olhos da mídia e dos funcionários. Ele queria um momento fora das paredes da empresa para conversar. Sentados em uma mesa junto à janela, com a neve caindo do lado de fora, ele abriu o jogo. Eu sei que errei com você. Sei que te humilhei no pior momento. Não espero perdão rápido, mas quero que saiba que cada passo que dou agora é para honrar sua coragem. Ana respirou fundo antes de responder. Eu acredito que você mudou, David, mas confiança não se compra. Se constrói e leva tempo. O que aconteceu comigo, com a Maria, com a empresa inteira, deixou marcas. Eu não quero repetir os mesmos padrões que destruíram tudo antes. Ele assentiu em silêncio, aceitando o peso das palavras dela. Enquanto isso, Maria recuperava a saúde a olhos vistos. Começou a fazer fisioterapia cardíaca e voltava a sorrir. Ana levava relatórios para casa e a irmã acompanhava com interesse, comentando estratégias e números. Pela primeira vez, Maria se sentia parte da jornada profissional de Ana. Você está fazendo história, dizia. Não só para você, mas para mulheres como nós. De volta à Miller Technologies, o clima era de cauteloso otimismo. As ações subiam, investidores voltavam, contratos eram renovados. Mas David e Ana sabiam que a luta não tinha acabado. Ainda existiam processos judiciais contra Leandro e Sofia, auditorias do governo e acordos pendentes com clientes internacionais. Era um terreno fértil para erros e armadilhas. Mesmo assim, ao olhar para o horizonte de Chicago do alto da cobertura da empresa, David sentiu que estavam finalmente construindo algo sólido. Ao lado dele, Ana cruzava os braços contra o frio, mas seu olhar era firme. Não importa o que venha pela frente, ela disse. A gente não vai mais recuar. Aprendemos do jeito mais difícil o preço da omissão. Agora é agir. David a olhou por um momento, sentindo um respeito profundo. Ali estava uma mulher que tinha arriscado tudo para salvar sua empresa e sua vida. Ele percebeu que não era só gratidão que sentia. Era algo muito mais intenso, mas ainda prematuro para ser dito em voz alta. Por enquanto, o silêncio e a parceria eram suficientes. O verão começava a dar sinais discretos em Chicago, e a Miller Technologies já respirava um ar completamente diferente. O que antes era um ambiente pesado de suspeitas e disputas agora se transformava em um espaço vibrante, inovador e confiante. Ana chegava cedo, circulava pelos departamentos, escutava funcionários de todos os níveis e reunia informações para aperfeiçoar cada setor. Ela havia se tornado não só uma vice-presidente, mas um símbolo vivo de que a coragem pode reescrever destinos. David percebia o efeito dessa transformação. Em menos de 6 meses, a Miller Technologies fechara contratos internacionais com empresas que antes ignoravam completamente a marca. A nova narrativa da companhia, centrada em integridade, inclusão e resultados consistentes, estava atraindo investidores e clientes de peso. Tudo isso com Ana no centro, liderando processos, negociando com autoridade e conquistando respeito com sua postura firme, sem precisar levantar a voz. Em paralelo, Maria se recuperava plenamente. Já conseguia caminhar longas distâncias e retomava planos para voltar a estudar. À noite, no apartamento modesto, mas agora cheio de esperança, Ana e Maria conversavam sobre o futuro. Eu quase não acredito no que a gente passou, dizia Maria. Mas se você conseguiu transformar aquela injustiça em uma oportunidade, eu também posso. Ana sorria.
Agora a gente escreve a nossa história do nosso jeito. Dentro da empresa, no entanto, nem todos aceitavam essa nova era sem resistência. Um pequeno grupo de diretores, remanescentes da gestão anterior, planejava barrar algumas das mudanças propostas por Anna. Eles temiam perder privilégios, contratos obscuros e esquemas antigos. Para eles, a transparência de Anna representava risco. Isso significava que, por mais sólida que parecesse a nova fase, havia batalhas políticas acontecendo nos bastidores. Estratégica apenas com Anna. No topo do prédio, com vista panorâmica para o lago Michigan, ele falou com franqueza. Eu sei que há gente tentando minar o que você construiu. Eu também recebo sinais. Mas desta vez não vamos deixar crescer. Quero que você assuma oficialmente o comitê de compliance e tenha acesso total aos contratos antigos. Preciso de você limpando cada resquício do passado. Anna ouviu atenta e assentiu. Eu topo. Mas se vamos fazer isso, será do jeito certo, sem perseguições pessoais, apenas justiça e clareza. Nos dias seguintes, Anna mergulhou em documentos antigos, revisou licitações, analisou contratos suspeitos e mapeou irregularidades. Ela sabia que não podia errar. Um movimento precipitado poderia alimentar boatos e destruir tudo que haviam conquistado. Então usou sua experiência analítica, paciência e método para montar um dossiê sólido. Enquanto Anna limpava o passado da Miller, David se concentrava no futuro. Começou a negociar um projeto ousado. Um centro de inovação para jovens empreendedores latinos no mesmo bairro de Pilsen, onde conhecera Anna. Quero devolver algo para a comunidade que te formou e que me ensinou tanto nos últimos meses, disse ele em uma das conversas. Anna ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Se você fizer isso, não será só um CEO, será um líder de verdade. A cada semana, a conexão entre eles se aprofundava. Não era apenas gratidão ou parceria. Era uma espécie de confiança reconstruída tijolo por tijolo, reforçada por ações concretas. Ainda havia feridas, mas também havia um caminho para algo maior. Naquele fim de tarde, Anna caminhou sozinha pelo andar executivo. Parou diante da janela, observando o reflexo da cidade em transformação. Sabia que, apesar dos avanços, ainda havia riscos e desafios enormes, mas sentia também que estava pronta. Não era mais a faxineira invisível. Era a mulher que desarmara uma conspiração bilionária e agora estava redesenhando uma empresa inteira com princípios e coragem. E enquanto o sol se punha sobre Chicago, ela teve uma certeza silenciosa. A história dela e de David ainda estava longe de acabar. O tempo avançou mais rápido do que eles imaginavam. 1 ano havia se passado desde a queda de Leandro e Sofia. A Miller Technologies agora era referência em governança corporativa e inovação. O Centro de Empreendedorismo em Pilsen já funcionava, formando jovens talentos e fortalecendo o ecossistema local. Anna, agora totalmente consolidada como vice-presidente, havia transformado os números da empresa, dobrado a receita e atraído investidores de países onde antes a marca era desconhecida. Maria, por sua vez, terminava um curso em gestão de projetos e colaborava voluntariamente no centro comunitário. Mas por trás de toda essa ascensão, David e Anna sentiam o peso das decisões tomadas. A relação deles, que começara com choque e desconfiança, se tornara uma parceria profunda e também um vínculo emocional intenso. Ainda assim, nenhum dos dois havia oficializado nada. Havia um respeito tácito pelo tempo e pelo processo. Porém, os sinais estavam lá. Olhares mais demorados, conversas até tarde no escritório vazio, viagens de negócios em que os dois dividiam sonhos sobre um futuro diferente. Naquela manhã, Dave chamou Anna para uma reunião privada no topo do prédio, com vista para o lago Michigan. Ele queria apresentar o Plano Horizonte, um projeto secreto no qual vinha trabalhando há meses. Quero que você veja isso primeiro, disse ele, colocando sobre a mesa um dossiê com gráficos, projeções e fotos. Anna folheou o material, intrigada. É um novo braço da Miller? Perguntou. David balançou a cabeça. É mais do que isso. É nossa chance de consolidar tudo o que construímos. Um ecossistema de tecnologia, educação e impacto social que vai levar o nome de vocês também.
Ana ergueu os olhos, surpresa. De nós? David assentiu. Nada disso existiria sem você. Você mudou minha vida, minha visão de negócios, minha ética. O Plano Horizonte não é só um passo estratégico, é também uma homenagem ao que a gente construiu junto. Ana ficou em silêncio por um longo momento. Você sabe que isso é enorme, não é? Isso vai colocar a gente no mapa como referência mundial. Mas também vai atrair inimigos poderosos. David sorriu. A diferença é que agora não estamos mais sozinhos. Aprendemos a lutar do jeito certo. Enquanto ela absorvia as informações, uma lembrança passou pela cabeça. A noite em que, ainda como faxineira, sussurrou para David não assinar o contrato. Aquele momento havia mudado o destino dos dois. Ela respirou fundo e sorriu. Vamos fazer isso. Mas juntos, com cada passo transparente e cada escolha firme. Ao fundo, a cidade pulsava. Eles sabiam que esse novo capítulo exigiria não apenas habilidade, mas coragem. E desta vez, estariam preparados. O anúncio do Plano Horizonte sacudiu a mídia e os bastidores do setor corporativo. Em menos de 48 horas, manchetes exaltavam a ousadia do projeto e os números astronômicos previstos. Consultores apontavam para um movimento visionário, outros previam resistência dos gigantes estabelecidos. Para David e Ana, no entanto, o barulho externo era apenas pano de fundo para algo mais importante: consolidar os últimos ajustes internos e blindar o plano contra sabotagens. A sala de guerra no andar executivo da Miller Technologies virou o centro das operações. Reuniões de madrugada, videoconferências com investidores, contratos sendo revisados com lupa. Ana coordenava equipes com precisão quase cirúrgica, equilibrando firmeza e empatia. David, por sua vez, cuidava dos bastidores políticos, conversando com senadores, prefeitos e líderes comunitários, para garantir que a rede de apoio ao projeto fosse sólida. Era o maior movimento da empresa desde sua fundação, e, de certa forma, também o maior passo pessoal dos dois. Em meio a esse turbilhão, um momento íntimo se desenhou. Ao fim de uma noite de trabalho pesado, David entrou na sala de Ana levando 2 xícaras de café. Ela estava debruçada sobre contratos quando ele colocou a xícara ao lado do computador. Você já percebeu? Disse ele. Percebi o quê? Ana levantou os olhos cansados. Que faz exatamente 2 anos desde aquele dia na sala de reuniões. Desde o sussurro que mudou tudo. Ana parou, pensou por um instante e sorriu de leve. 2 anos. Parece outra vida. David sentou-se à frente dela. Eu não esqueci nada. Cada detalhe. E desde então, cada passo que eu dei foi tentando ser digno do que você fez naquele dia. Ana respirou fundo. Você já provou isso, David. A Miller de hoje não é só uma empresa. É uma ideia nova de poder, ética e impacto. Ele segurou a mão dela sobre a mesa. Mesmo assim, falta uma coisa. Ela ergueu as sobrancelhas. O quê? Falta a gente dizer em voz alta o que já é óbvio para todo mundo, respondeu ele com calma. Que somos mais do que só parceiros de negócios. Ana olhou para ele, os olhos castanhos brilhando sob a luz fria do escritório. Você tem certeza? A gente construiu isso com tanto cuidado. David sorriu. Eu tenho certeza desde o dia em que você arriscou tudo para me salvar. O resto foi só eu tentando chegar até aqui. Ana ficou em silêncio, mas não afastou a mão. Então vamos fazer assim. Terminamos o lançamento do Horizonte e depois decidimos juntos o que acontece fora daqui. David assentiu. Fechado. Enquanto se levantavam para voltar ao trabalho, um clima diferente pairava entre os dois. O projeto Horizonte era enorme, mas pela primeira vez desde o início de toda aquela história, parecia que o coração deles finalmente encontrava um ritmo próprio. O grande dia do lançamento do Plano Horizonte chegou. O auditório principal da Miller Technologies estava lotado, com jornalistas, investidores e líderes comunitários ocupando cada assento. Telões transmitiam o evento para todo o país. Era mais do que uma coletiva de imprensa. Era o marco de uma transformação irreversível. David e Ana estavam lado a lado no palco,
prontos para apresentar ao mundo o projeto que vinha sendo preparado em silêncio há meses. As luzes se apagaram. O vídeo institucional começou a rodar, mostrando imagens de Pilson, dos jovens empreendedores, das inovações tecnológicas e do impacto social já em andamento. A cada cena, o público reagia com aplausos e murmúrios impressionados. Quando o vídeo terminou, Ana deu um passo à frente e começou a falar. Sua voz, firme e calorosa, guiava a audiência através da história de superação e da nova visão corporativa. Ela não falava apenas de números, mas de pessoas, de vidas transformadas, de integridade como base para construir poder verdadeiro. David assumiu em seguida, detalhando a estratégia, os investimentos, os parceiros internacionais e a estrutura que tornaria o Horizonte uma plataforma sustentável para as próximas décadas. Era impossível não notar a conexão entre os dois, o ritmo sincronizado, o olhar de cumplicidade. A plateia estava hipnotizada. Ao final da apresentação, aplausos se prolongaram por vários minutos. Quando o barulho diminuiu, David pediu o microfone novamente. Hoje não é apenas o lançamento de um projeto. É também o momento de reconhecer quem tornou tudo isso possível. Ele se virou para Ana. Você mudou a minha vida, me ensinou a ser um líder de verdade e transformou esta empresa. O público ficou em silêncio absoluto. E agora, diante de todos que acompanharam essa trajetória, eu quero fazer algo que já deveria ter feito há muito tempo. Ele se ajoelhou no palco, tirou do bolso um pequeno estojo e abriu, revelando um anel simples e elegante. Ana Santos, você me salvou quando eu nem sabia que precisava ser salvo. Você se tornou minha parceira, minha referência e meu amor. Quer casar comigo? O auditório explodiu em aplausos e gritos. Ana levou a mão à boca, emocionada. Por um instante, olhou para o público, depois para David. Sim, disse ela com a voz embargada. Sim, 1000 vezes sim. David colocou o anel em seu dedo, levantou-se e a abraçou. Foi o momento em que o ciclo se completou diante de todos. A faxineira que alertou o CEO sobre uma armadilha agora era vice-presidente e noiva dele, no palco onde a vida de ambos havia sido quase destruída. Naquele instante, sob os refletores e os flashes das câmeras, não havia contratos fraudulentos, traições ou manipulações. Havia apenas 2 pessoas que ousaram fazer o certo, reconstruir uma empresa e reescrever o próprio destino. Enquanto o público aplaudia de pé, Ana pensou em Maria, agora saudável e sorrindo na primeira fila, e sentiu uma gratidão profunda por tudo que tinham superado. David olhou para Ana e depois para a plateia. O plano Horizonte é só o começo. O verdadeiro futuro está aqui ao meu lado. O som dos aplausos ecoava como um prenúncio. A história deles não terminava ali, mas se transformava em algo maior. Não só para eles, mas para todos que acreditavam que integridade e coragem podem mudar o rumo de uma vida inteira. 3 anos depois daquele dia histórico, Ana e David caminhavam de mãos dadas pelo Centro Comunitário de Pilson. O prédio, antes um armazém abandonado, agora era um espaço vibrante cheio de oficinas de tecnologia, empreendedorismo e arte. Jovens latinos aprendiam programação, finanças e inglês, preparando-se para oportunidades que antes pareciam impossíveis. Maria, plenamente recuperada, coordenava um programa de bolsas de estudo para meninas interessadas em ciência e engenharia. Seu sorriso era a prova viva de que coragem e solidariedade transformam destinos. Ao lado dela, voluntários e mentores treinados pela Miller Technologies orientavam os novos talentos. Ana, agora não apenas vice-presidente, mas cofundadora do Instituto Horizonte, havia se tornado uma das vozes mais respeitadas em ética corporativa no país. Seus discursos sobre integridade e liderança eram transmitidos para universidades e conferências internacionais. David, por sua vez, equilibrava o papel de CEO com o de mentor e pai. O primeiro filho do casal brincava no parquinho do centro comunitário, enquanto eles conversavam com jovens empreendedores. Enquanto observavam as crianças correndo, Ana virou-se para David. Lembra de quando tudo parecia perdido? Ele sorriu. Lembro. E lembro do sussurro que mudou tudo. Ana apertou sua mão. Nunca subestime o poder de uma voz que escolhe fazer o certo.
O vento de Chicago passava leve, carregando risos, conversas e música. Para eles, aquela cidade deixava de ser apenas um cenário de quedas e ascensões e se tornava símbolo de reconstrução, coragem e amor. O que começou como um contrato quase fatal, transformara-se em um legado duradouro, provando que, às vezes, as maiores revoluções nascem de pequenos atos de coragem.